Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Essa mensagem vai mudar radicalmente a sua maneira de se relacionar com Deus. Eu vou te contar sobre um momento em que Deus escolhe não te escutar. A Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares e que Ele pode ver e ouvir tudo. Mas você sabia que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar? Pois é. Ouvir é um ato não intencional, ou seja, nós fazemos até mesmo sem querer. E eu vou te dar um exemplo. Você pode estar dormindo e ouvir o som do seu alarme tocar, ou alguma porta da sua casa bater por causa do vento. Agora, escutar significa que você parou e prestou atenção em algum som, ou alguém que te disse algo importante que despertou a sua atenção e interesse. E você sabia que por mais que Deus ouça tudo o que a gente diz, Ele nem sempre nos escuta? Pois é verdade. Ele conhece cada palavra ou pensamento que nós temos, mas Ele prefere ignorar certas coisas. E para você entender melhor isso que eu estou tentando te dizer, eu vou contar uma história que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde Jesus contou a parábola do filho pródigo. Diz assim: um homem muito rico tinha 2 filhos. E certo dia, o filho mais novo pediu ao pai que ele adiantasse a sua parte da herança. Então aquele rapaz pegou todo o dinheiro e saiu de casa. E iludido com toda aquela riqueza, a Bíblia conta que aquele jovem passou a gastar com todo tipo de coisa errada. E depois de algum tempo, ele ficou sem nada. E diante de tanta miséria, ele teve que trabalhar em um chiqueiro e precisou comer a comida dos porcos para não morrer de fome. Olha que tragédia! Aquele filho sabia que o único culpado por aquela situação era ele mesmo. E um dia, em meio àqueles animais, ele pensou em voltar para casa. E ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça daquele rapaz no caminho de volta. É bem provável que ele estivesse tenso e preocupado, pensando em cada palavra que diria ao seu pai quando chegasse em casa. E Jesus contou que quando aquele pai viu aquele filho de longe, ele saiu correndo na direção dele. Eu tenho certeza que o filho pensou: o meu pai deve estar muito chateado comigo e ele nem vai me deixar entrar em casa. Ele vai vir até aqui fora, me repreender pelo que eu fiz e me mandar embora. Mas a Bíblia conta que quando o pai chegou até aquele filho, ele o agarrou, o abraçou e o beijou. Como pai, eu consigo imaginar aquele homem chorando de alegria ao reencontrar o filho que havia ido embora. Então aquele rapaz disse algo que estava no seu coração: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, o filho estava arrependido, mas o pai nem o escutou. Ele simplesmente interrompeu aquele jovem, olhou para os seus funcionários e disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E a mesma coisa acontece quando nós voltamos para Deus depois de termos cometido um erro grave. Você está ali contando para o Senhor tudo o que você fez de errado e como você não merece ser abençoado. E você diz: Pai, eu sou muito falho, eu sou pecador, eu pisei na bola de novo e eu nem sei como o Senhor pode continuar me amando mesmo depois de tudo que eu fiz. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu irmão: Deus está te ouvindo, mas não está te escutando. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não é digno do amor e da misericórdia dEle. Ele te ama independente daquilo que você fez ou deixou de fazer. A Bíblia diz que você foi justificado, ou seja, agora você pode caminhar com Deus porque Jesus pagou a dívida dos seus pecados ao morrer na cruz em seu lugar. Por isso você não precisa ficar se justificando e tentar convencer a Deus de te perdoar, porque Ele ignora tudo isso. Então, se você quer que o Senhor te escute de verdade, vá até Ele com uma linguagem de fé e diga: Pai, eu creio que a Tua misericórdia é maior do que os meus erros.
Por isso eu já te agradeço por não usar o meu passado contra mim e por perdoar os meus pecados. Meu irmão, não passe pela vida se martirizando, só pensando nos seus erros e falhas. Eu sei que você pode ter cometido pecados vergonhosos, no qual você sentiria muita vergonha se alguém descobrisse. Mas assim como na parábola do filho pródigo, Deus está correndo na sua direção agora mesmo, não para te condenar e nem para te fazer sentir culpado, mas para te amar e restaurar a sua vida. E você sabe quem ficaria mais feliz ao ver você se sentindo culpado e se martirizando o tempo todo? O diabo. Sim, ele quer que você se condene por cada pecado que você cometeu, pelo seu passado, e que você não se aproxime de Deus por causa dos seus erros. E pode ter certeza, o inimigo vai fazer de tudo para que você se sinta mal e derrotado. Afinal de contas, a própria Bíblia o chama de o acusador. Ele te lembrará de tudo que você fez de errado nos últimos anos. Por isso, se alguém está te trazendo coisas negativas do seu passado na sua mente, você pode ter certeza que não é Deus. E sabe o que é pior disso tudo? A maioria das pessoas aceita a condenação do diabo mais fácil do que aceita a misericórdia de Deus. Elas acreditam mais nas mentiras do acusador do que naquilo que Deus diz sobre elas. Mas não seja assim, meu irmão. Quando você cometer um erro, vá até Deus e peça perdão. Depois siga em frente, erga sua cabeça. Não fique remoendo aquela situação, porque o Senhor já te perdoou e decidiu esquecer aquele pecado. E quando você volta e pede perdão, vez após vez, Ele já não te escuta mais, porque o sangue de Jesus já apagou a sua culpa. E agora tudo o que você tem que fazer é buscar não cometer mais os mesmos erros, para que o pecado não te escravize e te esfrie espiritualmente. E tem mais uma coisa muito importante que nós devemos aprender. Um dos motivos que fez o filho pródigo voltar para a casa do seu pai é que ele sabia quem ele era, ele sabia a família que ele pertencia. Da mesma forma, quando você entender que você é um filho do Deus Altíssimo, você não se sentirá mais condenado, culpado, derrotado. É por isso que a Bíblia diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, meu irmão, eu espero que essa mensagem tenha renovado a sua esperança e te faça parar de acreditar nas mentiras que Satanás tem lançado contra a sua vida, dizendo que você fez escolhas muito ruins no passado e que já é tarde demais para voltar aos braços do Pai. Lembre-se disso sempre. Deus não age de acordo com a nossa culpa. Ele age de acordo com a nossa fé. Então siga em frente e não olhe mais para trás. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. Você que ainda se sente culpado por você ter pecado de forma vergonhosa, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que era errado, você foi lá, você se sujou na lama do pecado e agora você se vê numa vida miserável, onde você não consegue mais se alegrar nem buscar ao Senhor. Então eu vou orar por você, mas você vai tomar posse do perdão pela fé. Você não merece nada, mas Jesus morreu na cruz justamente por isso, porque você é pecador. Amém? Então feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para interceder pelos meus irmãos. Oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. O pecado nos escraviza, o pecado nos suja, o pecado nos afasta do Senhor. Mas, meu Pai, eu quero tomar posse agora, pela fé, de que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas duram para sempre. E o Senhor enviou Teu Filho Jesus para morrer na cruz, justamente porque eu sou falho, eu sou pecador, e eu estaria condenado se não fosse pelo Senhor. E por isso, meu Pai, eu te louvo, porque o Teu amor está nos abraçando agora, está nos limpando de toda culpa, de toda sujeira do pecado, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda maldade.
Oh, meu Pai, o nosso coração é mau, deseja as coisas ruins, as coisas deste mundo. Mas eu creio, meu Pai, que neste momento o sangue de Jesus está nos purificando, está mandando embora todo sentimento de culpa, de vergonha, de fracasso. E por isso nós lançamos diante da cruz os nossos pecados, os nossos desejos pecaminosos. Limpa-nos de toda maldade, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos nos caminhos eternos. Purifica a nossa alma, Senhor, porque queremos viver em santidade todos os dias, para não perdermos a comunhão contigo. E nós declaramos mais uma vez, Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar atrás, mas nós seremos salvos naquele último dia, quando partirmos dessa terra. E nós queremos estar preparados para o grande dia do arrebatamento, aonde nos encontraremos com Cristo para sempre. Aleluia! Ó Senhor, renova nossas forças, renova nossa fé, e nós cancelamos toda a obra do diabo contra a nossa vida, todo pensamento de suicídio, de depressão, de condenação, e nós tomamos posse do que Jesus fez por nós na cruz. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço pelo teu grande amor. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, se você gostou dessa mensagem, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.